Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, com o nosso coração cheio de expectativa, na certeza de que Deus é grande, é santo, é misericordioso e clemente, e estar aqui para nos abençoar por meio do Senhor Jesus Cristo. Também você que nos acompanha através da internet, você não pôde chegar até aqui por alguns motivos justos, Deus abençoe a sua vida e nós saudamos você também com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do nosso Deus para este culto de oração, que o Senhor mesmo, por sua graça, por seu Espírito, nos incline a buscá-lo, a orar ao Senhor, a invocar o seu poder, e que o Senhor Espírito Santo também coloque no nosso coração as motivações corretas e os motivos corretos diante de Deus para as nossas orações. Se você puder, mesmo assentado, feche por favor os seus olhos, aquiete o seu coração, a sua alma, diante daquele que é triplamente santo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que é socorro, o Deus que é compassivo, o Deus que é justo e fiel, Deus, conforme a Escritura diz, assaz benigno e misericordioso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos dirigimos de forma reverente ao Senhor, certos de que não há em nós nenhuma dignidade própria, nenhum mérito próprio, mas nós nos fiamos no nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E assim, confiadamente, nos achegamos junto ao trono da sua graça, fiado naquele que é chamado o grande sumo sacerdote, a saber, o Senhor Jesus Cristo, para recebermos misericórdia e alcançarmos graça da parte do Senhor para socorro em ocasião oportuna. Queremos agradecer, Senhor, por termos o privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos com o intuito de buscarmos o Senhor, de abrir o nosso coração diante de Ti e expor diante do trono da Tua graça gratidão, petição, confissão diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, transgressões, iniquidades, as vezes em que nós ferimos a santidade do Senhor, as vezes em que nós entristecemos o Teu Espírito Santo, pelas vezes que quebramos a Tua lei, pelas vezes que cometemos transgressões, iniquidades. O mal que deveríamos não ter feito, nós fizemos. O bem que deveríamos ter feito, nós não fizemos. E assim nós pedimos que o Senhor nos perdoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão por bênçãos, por dádivas, por milagres, por livramentos, por provisões, pelo sustento e, acima de tudo, pelo perdão e salvação que o Senhor nos concedeu na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que este culto de oração, em cada uma das suas partes, as orações, a leitura da sua palavra, os cânticos, o ofertório, a pregação da sua palavra, tenha a direção plena e total do Espírito Santo. Prepare o nosso coração, a nossa alma, que estejamos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa vida inclinada para Te servir, para Te buscar, para Te adorar, para entendermos por meio do Teu Espírito e da Tua palavra, que em meio às lutas, em meio às jornadas, em meio a vitórias, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E por causa da nossa aliança contigo, por meio de Cristo, o Senhor é por nós. E nem mesmo as adversidades da vida podem anular
esta realidade: o Senhor é por nós, o Senhor está conosco. Nos abençoe aqui nesta noite, abençoe aqueles que estão acompanhando através da internet, e abençoe o teu povo, a tua igreja, os teus servos espalhados por toda a terra, Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos no santo, bendito e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer a leitura, por gentileza, do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o título do Salmo de número 46. Nós vamos fazer essa leitura mesmo assentados, mas em uníssono. Todos leremos juntos o Salmo de número 46. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima o fogo, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amém, irmãos? 3 realidades aqui deste salmo, dentre muitas coisas que o salmista fala. Primeiro é quem Deus é para o seu povo: refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Versículo 1. Onde Deus está em relação ao seu povo? Ele está conosco. Versículo 7. Ele está conosco. O que Ele faz? Versículo 9. Ele faz cessar a guerra. Ele é socorro, Ele é fortaleza, Ele está conosco, Ele faz cessar a guerra. Diante dessas realidades, o versículo 10 sentencia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você está aliançado com Deus por meio de Cristo Jesus, descanse no Senhor, aquiete-se, porque Deus, Ele é socorro na sua vida, porque Deus, Ele está com você, e porque Deus, Ele faz cessar as guerras. Aquelas guerras, aquelas batalhas, aqueles problemas que eu e você não temos como resolver, Ele faz. Então, não se aperreie, não se desespere, aquiete-se em Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu programei aqui para a gente fazer orações, 5 tipos de orações aqui ao longo do culto: livramento, casamento para os solteiros, despertamento para aquelas pessoas que estão frias espiritualmente, o acampamento lá do Sal da Terra, e que Deus nos livre do maior de todos os pecados: orgulho. O orgulho é uma desgraça. Foi o orgulho que trouxe a queda ao mundo, quando Adão e Eva pecaram contra Deus buscando autonomia. E desde o menor aqui ao maior, do mais novo ao mais velho, todos têm orgulho no coração, todos nós temos. A questão é saber em que medida. E esta é uma luta que nós vamos ter que travar até Jesus voltar, ou até
que a gente morra e esteja no céu com Ele. O orgulho, ele acompanha a nossa natureza caída. O orgulho é abominável aos olhos de Deus. A soberba, a altivez, a arrogância. Se você quer saber algo que Deus odeia, chama-se orgulho. Pode fazer um estudo na sua casa com a palavra orgulho, soberba, altivez. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque é uma luta que não é simples. É uma luta difícil. Mas com a graça de Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Então estaremos fazendo ao longo do culto essas 5 orações. Contra o orgulho, contra o esfriamento espiritual, em favor do acampamento do sal da terra, em favor de livramentos e em favor de que jovens solteiros casem e casem bem, casem acertadamente. Que Deus livre os solteiros de escolhas erradas, de casamentos errados. E eu digo solteiro, tanto os jovens quanto aqueles que também são divorciados legalmente com a Bíblia, são viúvos e desejam casar novamente. Que Deus te ajude a ter escolhas acertadas em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos fazer a primeira oração. Senhor, nós pedimos a Ti, acampe os Teus anjos ao nosso redor e nos dê livramentos em nome de Jesus. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentações. Nos livre do homem cruel, perverso. Nos livre do homem roubador, do assassino. Nos livre, Senhor, de calamidades, de desgraças. Nos livre, Senhor, de toda obra do inimigo das nossas almas. Cerca, Senhor, a nossa casa com os Teus anjos, a nossa família com os Teus anjos. Por graça e por méritos de Cristo, livra os nossos pés da queda, os nossos olhos das lágrimas, a nossa alma da morte. Senhor, nos dê pela Tua mão livramento de todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos faça cercados com o Teu muro de fogo, que o Senhor nos faça cercados com os Teus anjos poderosos. Guarda a nossa casa, Deus, guarda a nossa família, Senhor. Abençoa a nossa família com a Tua proteção em nome de Jesus. Protege-nos, livra-nos, ó Deus, do mal do pecado. Livra-nos, ó Deus, do mal do diabo. Livra-nos, ó Deus, do mal que vem de nós mesmos, do nosso coração enganoso. Livra-nos do mal dos homens. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que podemos imaginar e aquilo que não podemos nem imaginar. Mas que a proteção do Senhor, o livramento do Senhor esteja sobre a vida do Teu povo. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos cônjuges, guarda os nossos pais, guarda a nossa família. Ó Senhor, nos abençoa com o Teu livramento. E qualquer armadilha, qualquer laço do inimigo contra a nossa vida, Senhor, que o Senhor repreenda, que o Senhor desmanche, que o Senhor desfaça, que o Senhor quebre em nome de Jesus Cristo. Que a Tua luz seja derramada no nosso caminho e todas as trevas sejam dissipadas. É assim que nós pedimos humildemente. Sobre nós, Senhor, o Teu santo livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé para nós orarmos, aliás, cantarmos em adoração ao Senhor, louvando o Seu nome de todo o nosso coração. E que Deus nos livre de todo mal, pela Sua mão poderosa, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Está frio, mas dá para dizer amém. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Bom estarmos na casa do Pai, não é? Bom demais estarmos na casa do Senhor. E eu quero fazer um convite primeiro para nós e para a igreja do Senhor, para louvarmos ao Senhor, o nosso Deus. Ele merece o nosso melhor. E o Salmo 95 convida, e esse é um convite que eu quero fazer para vocês. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Venham, adoremo-nos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão.
Ah, meus irmãos, vocês estão entendendo o que é isso? Nós somos ovelhas da mão do Senhor. O nosso Deus grande. Sabe aquele Deus que criou os céus e a terra? Eu passo esses dias aí, tanta gente indo para a festa. Tão alegres eles estão. Tão alegres na chuva. Para louvar o Deus desse mundo. E nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. E eu convido a você e a mim a louvarmos de todo o nosso coração. Gente, estamos louvando ao Deus Criador dos céus e da terra. É muita coisa. É grandioso demais esse acesso que o Senhor nos dá. Não porque merecemos, não merecemos, mas Jesus merece. Amém? Vamos cantar de todo o coração. Reconheça quem você é e reconheça quem Deus é. Ele merece o nosso melhor. Cante com força, cante com o coração quebrantado, sabendo o que você está dizendo, que o nosso Deus é soberano, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele mudou a nossa história, que Ele nos salvou, Ele está aqui. Ah, Senhor, como é bom saber que o nosso Deus está aqui. O nosso Deus é vivo, Ele não é pau nem pedra, Ele é vivo, Ele nos fez. Por isso, nesta noite, como igreja que adora Jesus, nós vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos juntos? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, na nossa vida, no nosso coração. Ah, Pai, faz morada no nosso coração, Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Adore ao Senhor de todo o coração. Glória ao Senhor, meu Pai, por suas maravilhas, pela salvação em Jesus, por tudo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Do início, vamos cantar mais uma vez ao Senhor. Nosso Deus, Aleluia. é soberano. Quem manda é Ele. Tudo está nas mãos dEle. Ele tem o controle da nossa vida, da sua casa, da sua família. Ele tem o controle nas mãos. Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Aleluia. Glória a
Jesus. Glória a Deus. Só a igreja. Por suas maravilhas. Cante ao Senhor de todo o coração. Pela sua Todo ser que respira, louve ao Senhor. glória a Deus. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós pudermos dar ao nosso Senhor ainda é pouco, ainda é tão pequeno. Por isso que a gente deve andar dia a dia, tendo cuidado como andamos, como falamos, como procedemos, para que muitas pessoas possam nos achegar e conhecer a Jesus. Nós somos aqui representantes de Jesus. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos andar como se o Senhor fosse só o Salvador. Ele é o Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Então a gente não faz mais o que a gente quer. A gente não revida mais. A gente faz como Jesus quer. Amém? Vamos com o coração quebrantado, exaltá-lo. Continuar exaltando e louvando o nome desse Deus tão maravilhoso. Como é bom cantar para Jesus. Eu adoro cantar para Jesus, porque eu reconheço tudo que Jesus fez na minha vida, na minha casa. Como eu amo estar na casa do Pai, adorando com meus irmãos. Ah, meu Deus, como é bom estar aqui. Muitas pessoas queriam estar aqui, Senhor, mas não podem, Senhor, estão impossibilitados. Mas o Senhor abençoou as nossas vidas e nós podemos estar aqui, podendo cantar e declarar o nosso amor ao Senhor. Receba, Pai, a nossa vida. A nossa vida é sua. É sua. Aleluia. Grande Deus, Consolador, o Príncipe da Paz. Aleluia. Grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz, forte Deus, vencedor, sempre vives e sempre reinarás. Eu te exalto, eu te exalto. És tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto. Cante de todo o coração ao Senhor. Declare. Para o Senhor. Aleluia. De Deus, Consolador, Príncipe da Paz, forte Deus, vencedor,
poderoso de Israel, aquele que não conhece derrota, aquele que não conhece impossibilidades, o grande, o poderoso, que criou os céus e a terra. Tudo pode, tudo faz, conforme a vontade do Senhor. Louvado seja o teu nome, te adoramos, Pai. Aleluia. Te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Aleluia. Como é bom pertencer a um Deus assim. E nós podemos descansar nas mãos do Senhor, mesmo que você esteja passando lutas e dificuldades, um mar revolto, mesmo que você esteja passando por tantas tristezas e angústias, o Senhor vai lá no fundo, o Senhor te tira, o Senhor declara o amor dele, ele já declarou na cruz, mas ele fala mais uma vez para você: tenha esperança, olhe para mim, clame a mim, busque a mim, a fonte é Jesus, não existe outra fonte, a ponte que nos liga a Deus é Jesus. Então vamos cantar essa canção, vamos dizer que nós descansamos no nosso Deus, no nosso Pai. Aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão E o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. aleluia, Senhor, nós descansamos nesta noite, nós descansamos nos braços do Pai, nós descansamos diante do Senhor,
daquele que tem cuidado da sua igreja, daquele que ouve a oração do aflito, do necessitado, daquele que acolhe a oração. Reconhecemos, ó Pai, que nada somos nem podemos, mas viemos à casa de oração para dizer ao Senhor que somos pequeninos e carentes de Ti, e queremos ouvir a Sua voz, e queremos fazer a Sua vontade. Oh Pai, obrigado. Fique conosco, Pai, porque o que mais nós precisamos é do Senhor, bem pertinho de nós, bem juntinho. Aí nós não vamos temer. Obrigado, Pai, por esta noite. Abençoa os meus irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, louvado seja Deus por sua grandeza e majestade. Nós temos os nossos irmãos com o Sal da Terra lá no sertão fazendo a missão desde ontem, um grupo de dezenas e dezenas de pessoas evangelizando, fazendo trabalho social, e nós que ficamos aqui precisamos no mínimo cobri-los com oração para que Deus os use, proteja, guarde e manifeste o seu poder. Então, dentro dos 5 propósitos que eu trouxe hoje para orar com a igreja, esse é o segundo: orar pelo acampamento do Sal da Terra, que é um acampamento não para um acampamento para o descanso, é um acampamento de trabalho, um acampamento de evangelização, PES, projeto de evangelização no sertão, tá certo? Então é o PES, o Sal da Terra está lá, alguns irmãos da igreja aqui estão lá, e nós vamos estar orando a Deus, pedir ao nosso irmão Ítalo para orar, para que Deus dê graça, derrame o poder do Espírito Santo e salve vidas lá no acampamento do Sal da Terra, em nome de Jesus. Oremos. É para você orar também, viu? Ele ora aqui, você ora aí também, porque ele vai falar uma coisa e você fala outra. Você lembra de uma pessoa, você lembra de um ministério lá, você lembra, não é só para ficar dizendo amém, não. É orando também, em nome de Jesus, tá bom? Oremos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque em meio ao frio, em meio a momentos, ó Pai, que às vezes querem nos deixar paralisados, Pai, Tu tem levantado o Teu povo para estar no meio, Pai, daqueles que necessitam do Senhor, assim como nós, Pai. Obrigado porque já estamos aqui, porque reconhecemos quem Tu és. Mas que o Senhor use, Pai, aquele acampamento para alcançar vidas, ó Pai, edificá-los, ó Pai, ali, que eles possam, Pai, reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levantou aqueles homens, mulheres que ali estão, Pai. Obrigado porque o Teu reino avança, Pai. Obrigado porque o Teu reino não para. Obrigado porque estamos aqui, porque confiamos em um Deus vivo, porque a Tua palavra é viva. Ela alcança, ó Pai, aqueles que estão mais distantes, Pai, aqueles próximos a nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor dirija a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos guie, Pai, a fazer a Tua vontade, a pregar o Teu Evangelho, Pai, a alcançar as pessoas que não Te conhecem, Pai. Nós todos conhecemos pessoas, ó Deus, ao nosso redor, que precisam do Senhor, Pai, que estão necessitadas da Tua presença, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, neste momento por aquelas vidas, Pai. Que o Senhor os alcance, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai. Nos nossos trabalhos, ó Deus, nos nossos círculos de amizade, Pai. Que o Senhor, Pai, venha fazer o maior de todos os milagres no nosso meio, a salvação, Senhor. Quer seja em hospitais, ó Pai, quer seja em acampamentos, ó Pai, quer seja onde for, Pai. Que o Senhor cubra os Teus filhos, ó Pai, com a Tua proteção e desperte o Teu povo. Nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão desviadas, ó Pai, aquelas pessoas que estão afastadas dos Teus caminhos, ó Pai, buscando alegria nestes dias, ó Pai, onde não há, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que estamos aqui. A Tua palavra diz que aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia, Pai. Que o Senhor sustente os nossos passos, ó Pai. Que as nossas vidas, os nossos negócios, os nossos afazeres não nos faça, Pai, ficar paralisados. Mas que nós possamos, ó Deus, avançar. Porque a Tua ordem é que nós avancemos, sejamos fortes, ó Pai, porque os dias são maus. E nós confiamos em um Deus que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E nós descansamos somente em Ti, Pai, e esperamos por aquele dia, Senhor, em que nos encontraremos todos juntos, ó Pai. E estaremos a uma só voz, ó Pai, clamando e rendendo graças ao Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite.
Obrigado por este momento aqui. Que o Senhor nos conduza, Pai, em vida, alegres, ó Pai, glorificando, Pai, exaltando o Teu santo nome. É o que nós te pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos contribuir com a obra do Senhor. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Que Deus nos dê um coração generoso, e sob esta palavra nós vamos agora contribuir com a obra do Senhor. Você também que está acompanhando pela internet, se assim desejar contribuir com esta obra, para que ela avance, para que ela continue investindo em missões, para que ela continue tendo as suas fronteiras alargadas na proclamação do reino de Deus, você também pode fazer a sua oferta, pode devolver o seu dízimo com uma transferência online, com o Pix, nossos dados estão postos aí. O nosso desejo e a nossa oração, que todos que forem contribuir, possam fazê-lo com alegria e com gratidão, e para a glória de Deus. Amém. Tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser,
Senhor Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Santo é o Teu nome, ó Pai, digno de louvor e adoração. E somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de depositar os dízimos, as ofertas, porque nós sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti, toda boa dádiva vem do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente precisa, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai. Sabemos que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor é gracioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de depositar os dízimos, as ofertas, e assim que nós possamos, ó Pai, com isso ajudar os nossos irmãos, aos necessitados, aqueles que precisam. Também te peço, ó Deus, que o Senhor possa dar sabedoria ao conselho da nossa igreja, para usar da melhor maneira possível, de uma forma que te agrade, de uma forma que seja segundo a sua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais e mais os teus filhos, para que assim eles também possam contribuir mais e mais. Que o Senhor possa colocar em nossos corações um coração grato, um coração generoso, ó Pai, porque nós sabemos que muitos precisam, muitas pessoas precisam, ó Pai. Então que nós possamos contribuir, que nós possamos ajudar para a glória do Teu nome, ó Pai, para que no fim o Teu nome seja glorificado, para que assim nós possamos alcançar os necessitados, aqueles que precisam, Senhor, para que a Tua obra cresça cada dia mais e mais. Sabemos que isso não impediria de Tua obra prosperar, porque a Tua vontade é soberana e perfeita, ó Deus. Mas o Senhor mesmo assim nos dá a oportunidade de agir para poder contribuir e ajudar na Tua obra. Tem misericórdia daqueles, Pai, que não podem contribuir. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Pai. Que o Senhor possa estar sanando esses problemas, para que assim pessoas possam ter o mínimo necessário para uma vida digna. Te peço, ó Pai, te agradeço por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo de número 77, por gentileza, meus irmãos. Salmo de número 77. Ok. O nosso tema é este aí: como consolo em tempo de angústia. E este salmo, ele retrata para nós algumas circunstâncias de um homem angustiado. E do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos ver as amarguras de uma alma angustiada. Do versículo 10 ao 15, a intenção de recompor a mente. E do versículo 16 ao versículo 20, as ilustrações das bênçãos de Deus no passado. São essas as divisões deste salmo, que retrata um homem dominado pela angústia e como ele vai encontrar consolo nesta angústia, reajustando os seus pensamentos a partir do versículo 10 até o versículo 15, e lembrando de feitos poderosos do Senhor no passado, mais especificamente, quando Deus libertou a nação de Israel da escravidão no Egito. Então ele pensa muito lá no Êxodo. E isso traz algumas lições para nós. Olhar para trás e pensar em obras que Deus já realizou na nossa vida e em favor da nossa vida, nos ajuda a ter expectativas no presente e esperança para o futuro. Não é olhar para trás e ficar remoendo, mas creio que todo crente pode olhar para trás e ver ações de Deus na sua vida, principalmente a maior de todas, o ato redentivo de Deus na sua vida, o ato libertador de Deus na sua vida. E entender aquilo que Paulo disse em Romanos, capítulo 8, 32. Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho. Certamente Ele não vai nos negar todas as outras coisas que Ele sabe que nós precisamos para vivermos para a glória dEle. Deus não tem obras inacabadas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz isso, que Deus, Ele há de completar a obra dEle na nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou pessoas nos acompanhando pela internet, também marcadas por angústias profundas.
como este homem, ao ponto de perder a noite de sono, ao ponto de passar a noite orando, ao ponto de ficar refletindo durante a noite como encontrar soluções para esta angústia, para esse problema, para esse dilema. Mas vamos ver como este homem agiu e o que ele recebeu da parte de Deus. Versículo número 1 diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Era uma angústia tão profunda que este homem, durante a noite e por madrugada adentro, ergue as suas mãos, que é um ato simples que a maioria dos cristãos fazem quando vão orar a Deus, ou no culto público, ou em casa, erguendo as mãos aos céus, erguendo as mãos ao Senhor. Mas a informação que ele nos dá é que, ao erguer as suas mãos, conforme o versículo 1, também elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. Procuro o Senhor no dia da minha angústia, as minhas mãos se erguem durante a noite e não se cansam. Ele fica com a mão erguida durante muito tempo, e a sua mão não se cansa, pois a sua alma não encontra consolo. Havia tristeza, havia aflição, havia angústia, e aquele homem ora, clama, e parece que o céu está de bronze. Parece que não há resposta, parece que não há consolo. E o texto continua: lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Não precisa responder externamente, mas só internamente. Já vivenciou uma situação assim? De você estar mergulhado em uma angústia tão profunda que chega um determinado momento, lá no meio da sua oração, que você já não tem mais palavras, que são só sussurros, lágrimas, gemidos diante de Deus, porque a angústia parece que vai dominar a sua vida, parece que a angústia vai lhe sufocar, vai lhe matar. Me lembro que ali, naquela cadeira ali, uma senhora conversou uma vez comigo e ela disse: pastor, eu tenho uma filha de 13 anos, e aí ela contou os detalhes da filha dela e tal, e ela disse: essa semana essa minha filha me deu uma notícia, que depois que ela me deu essa notícia, e aí vocês imaginam que notícia foi no contexto que a gente vive. Eu fui para o quarto, eu pensei que eu ia morrer de chorar, eu pensei que eu ia morrer, não saía nada, só saía lágrimas, uma angústia tão grande que eu chorei tanto, que eu disse: meu Deus, eu vou morrer. E eu me lembro agora do Salmo 116, quando a Bíblia fala do salmista que foi tomado de angústias do inferno. Angústias do inferno. Aquela angústia profunda, aquela que vem para arrasar, aquela que vem para matar. E ela disse: eu não sei orar. Eu não sei orar. E eu fui para o quarto e chorava, até que ela conseguiu dizer alguma coisa. E aquele choro cessou. É mais ou menos essa situação desse homem aqui, que também é o mesmo do Salmo 74, que ele diz assim: eu olho para a vida do ímpio, eu olho para o homem que não está nem aí para Deus, e a vida dele procede, a vida dele progride, a vida dele avança, mas eu que tenho cuidado com as coisas de Deus, eu que estou lutando para fazer o bem, eu que estou lutando para servir a Deus, parece que minha vida vai de mal a pior. Então provavelmente esse homem estava angustiado com essa crise de que, por que pessoas ruins aparentemente se dão bem, e por que servos de Deus passam por tantas angústias, porque o povo de Deus é assolado por tantas dificuldades. E a crise e a angústia chegam no coração desse homem. E a sua angústia pode ser um casamento, pode ser uma crise pessoal, pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise na sua vida espiritual, pode ser tantas coisas.
Mas o fato é que crises chegam, angústias chegam. E chegou na vida desse homem, chegou na vida desse salmista. Não me deixas pregar os olhos, versículo 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Tão angustiado que não conseguia dormir estava aquele homem. Aquele homem estava tão angustiado, dominado por uma angústia tão profunda, que ele não conseguia nem pregar os olhos. Era clamando, era orando, era gemendo, era sussurrando, era ali diante de Deus. E o versículo 5, avançando aqui no texto, diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Ele começa a olhar para trás e pensar em coisas que Deus fez no passado. E aí começa um dilema. Ele começa então a refletir em busca de soluções. Versículo 6: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta. E aí começa uma série de interrogações, para falar a verdade, 6 interrogações, do versículo 7 até o versículo 9. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Nós sabemos que não, porque a Bíblia diz: estarei convosco todos os dias, até o quê? A consumação dos séculos. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor jamais me desamparará. Eis que estou contigo, não te desampararei, nem te deixarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mas sabe o que é? Às vezes o sofrimento, às vezes uma angústia superlativa, fortíssima, ele chega na nossa vida, que nos leva até mesmo a duvidar das fiéis promessas de Deus. O sofrimento tem essa capacidade, a aflição tem essa capacidade, a angústia tem essa capacidade de fazer com que servos de Deus duvidem do fiel cuidado do Senhor, do imutável caráter do Senhor, das imutáveis promessas do Senhor. Veja que ele continua: caducou a sua promessa para todas as gerações. Será que Deus não vai cumprir mais as suas promessas? Terá Deus esquecido de cumprir as suas promessas? Que promessa? Eu sou contigo, eu sou teu Deus, não temas, eu te ajudo. Mas na hora da aflição, morrendo, como se alguma coisa estivesse asfixiando aquele homem, não passa. Ele está orando a madrugada toda, ele está de braço estendido, mas não passa. E ele começa a trazer interrogações no seu coração. Caducou a sua promessa para todas as gerações. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Não precisa você levantar a mão. Alguma época da sua vida esses pensamentos já passaram na sua cabeça ou no seu coração. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? É aflição. Aí a gente pensa em Isaías 49:15. Ainda que a mãe, ela se esqueça do filho que mama, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Deus não esquece do seu povo. Deus é fiel nas suas promessas. As promessas de Deus não caducam. Mas o fato é que nós, pecadores, cuja estrutura é o pó, que a Bíblia chama assim, vermezinho de Jacó, por muitas vezes somos assolados pelo medo, somos assolados pela dúvida, somos assolados pela angústia. E isso não faz de você um crente mais fraco, um crente menor. Exemplo, o próprio Cristo, na sua humanidade, na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes Davi pensou que os seus inimigos iam prevalecer contra a vida dele? Até quando, Senhor? Salmo 13. Os primeiros versículos do Salmo 13, ele pergunta isso 4 vezes. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Eu repito, as aflições e as angústias tendem a nos fazer pensar que Deus esquece, que Deus não cumpre as promessas, que Deus deixou de ser bondoso, que caducou as promessas do Senhor. E ele continua:
ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Quando a Bíblia diz, Salmo 136, que as misericórdias do Senhor o quê? Não, duram para sempre. Aí Jeremias vai dizer que ela se renova a cada manhã. Mas as misericórdias do Senhor dura para sempre. E ele sabe disso. É um homem que sabe disso. É um homem que tem intimidade com Deus. É um servo de Deus. Mas diante da profunda angústia, ele está dizendo, será que encerraram as misericórdias do Senhor na sua ira? Então, ao juízo voltando. Ou a sensatez voltando, versículo 10. Então eu disse, esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. O sofrimento explica o questionamento desse homem. A angústia profunda que ele estava passando explica tantos questionamentos, tantas interrogações. Versículo 10 eu repito, então eu disse, é a minha aflição que está fazendo isso comigo. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Versículo 11, o quadro começa a mudar. É aquilo que nós podemos dizer, a intenção de recompor a sua mente começa a mudar. Recordei os feitos do Senhor. Certamente recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. É um recurso que eu e você precisamos usar, como fez também, agora sim, o profeta Jeremias. Quando Jerusalém foi desolada, quando o povo de Jerusalém foi destruído, as crianças mortas, as mulheres foram violentadas, os homens foram destruídos, Jerusalém virou um deserto de destruição, e no meio de tudo aquilo, Jeremias disse, perdi a esperança. Mas quando chega a partir do versículo 21, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida a cada manhã. E ele começa a pensar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus e na fidelidade de Deus. Diante dessas angústias, das aflições, não percamos de vista que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel e que Ele não abandona o povo da aliança. Então ele começa a trazer à memória aqui esse homem, como Jeremias fez lá no livro de Lamentações de Jeremias. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei todos os teus feitos poderosos. E ele começa a trazer alguns atributos de Deus, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. O que ele está dizendo? Tu és santo, Senhor. E como santo tu és justo, Senhor. E como santo que tu és imutável, Senhor. Mas ele não fala só do atributo da santidade. Ele fala também do poder incomparável de Deus, do poder inigualável de Deus, do poder ímpar de Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então ele começa a fazer esse exercício de olhar para quem Deus é, tirar os olhos das suas angústias, tirar os olhos das suas circunstâncias e olhar para esse Deus que é triplamente santo. E olhar para esse Deus que é incomparavelmente poderoso. Não tem nenhum poder que possa se igualar, se equiparar ao poder de Deus. Quando nós olhamos para nós nos afligimos. Porque nós vemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, os nossos limites, as nossas inadequações. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos desesperamos, porque parece que as circunstâncias vão tomar conta da nossa vida e não há o que fazer. Mas quando nós começamos a olhar para Deus, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de confiança, e é para Deus que eu e você precisamos olhar, para a sua grandeza, para o seu poder, para a sua glória, para a sua bondade, para a sua misericórdia, para a sua majestade. Esta angústia não vai lhe matar, porque Deus é por você. Deus, Ele não é contra você.
Deus, Ele é por você. Olhe para Deus, que é santo, que é grande, poderoso e misericordioso. Versículo 14, tu és, vamos ler juntos, tu és o Deus que operas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Então agora ele começa a encher o coração dele daquilo que é uma realidade. Deus é santo, Deus é poderoso, e esse Deus que é santo e poderoso, Ele faz maravilhas. Ele começa a tirar os olhos das angústias, das aflições, e começa a colocar os olhos em Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tu tens feito notório o teu poder. É para o alto que nós temos que olhar, irmãos. É para Deus que nós temos que olhar, irmãos. Nós não estamos diante de ídolos, nós não estamos diante de homens, nós estamos diante do Deus que é o Criador e o controlador de todo o universo. Aquele que diz que chama as estrelas pelo nome, e por mais que as estrelas sejam incontáveis, ao chamá-las, nenhuma delas vem a faltar. Quando ele diz para o mar avançar, como uma ressaca, por exemplo, o mar avança. Quando ele diz para o mar retrair ou parar, o mar retrai, o mar para, porque ninguém pode resistir à voz do Deus Todo-Poderoso. E se ele disser: haja o milagre, haja cura, haja libertação, cesse a angústia, isso acontece, porque nada pode resistir à palavra de Deus. Não deixe o seu coração ser dominado pelo medo, pela angústia, pela circunstância difícil que você está envolvido, vivendo, passando. Mas em meio a essa situação de angústia, olhe para Deus. Não é o Deus de pau, não é o Deus de pedra. É o Deus que o salmista diz: teu caminho é de santidade, grande é o teu poder. Tu és o Deus que opera as maravilhas. É para Ele que nós temos que olhar. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Agora ele começa a remontar a libertação de Deus sobre o povo, pensando lá no Êxodo. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram, pensando na imagem do mar se abrindo e Deus levando o seu povo perseguido, debaixo de grande perseguição, mas levando o seu povo em segurança, em tranquilidade, conforme diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram. As setas são os relâmpagos de Deus, de uma parte para outra. Então ele está trazendo à memória aquele episódio em que Deus liberta o povo, passando o povo dele por meio do Mar Vermelho, fazendo com que aquele mar se abrisse e o povo atravessasse em pé enxuto, embora Faraó viesse atrás do povo com muita fúria, mas Deus leva o seu povo em segurança com as suas mãos. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Meu Deus, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Se for necessário abrir o mar, e esse mar aqui é uma linguagem figurada que eu estou falando. Se for necessário Deus abrir o mar para livrar o seu povo, para socorrer o seu povo, Ele abre o mar, porque Ele tem poder para fazer coisas impossíveis. E essa deve ser a nossa crença, irmãos. Se for necessário apartar águas para que você passe, para que eu passe, o Senhor pode fazer isso, porque todo o poder pertence a Ele. Não obstante a fúria de Faraó atrás do seu povo, Ele leva o seu povo com a sua mão. E é interessante que o texto diz que não ficou pegadas. Não ficou pegadas. Deus levou o seu povo protegido pelo seu poder. E é para Ele que eu e você, em dias de aperto, em dias de angústia, em dias de aflição, precisamos olhar para o Deus Santo e o Deus Todo-Poderoso, que não conhece o impossível.
Remontando o Êxodo, vamos imaginar Moisés ali diante daquele mar, e atrás Faraó, e Moisés com 2 milhões de pessoas que envolviam idosos, homens, mulheres, crianças, e Faraó vindo atrás com toda a fúria, e na frente só o mar. Provavelmente Moisés pensou o que eu e você pensaríamos: acabou, acabou. Mas o Deus da providência diz: Moisés, estenda o cajado, Moisés, e diga ao povo o quê? Que marche. E quando Moisés obedeceu, estendeu o cajado, o milagre aconteceu e o mar se abriu. Porque o milagre alcança o povo de Deus no caminho da obediência. É em obedecer ao Senhor, é em obedecendo ao Senhor que Ele realiza os seus milagres na nossa vida. E quando é que o milagre chega? Quando o nosso limite está posto, quando não há mais nada que a gente possa fazer, o milagre de Deus acontece. Não tinha mais o que Moisés fazer. Ou era afogar, ou era morrer nas mãos de Faraó. Mas o Senhor disse: estenda o cajado e diga ao povo que marche. E ele, com seu poder, providenciou, abrindo o mar e livrando o seu povo com a sua providência. Ainda hoje, a providência de Deus para a sua vida e para a minha vida. Creia. Aquele homem remonta aqui o livramento que o pastor de Israel deu para o povo de Israel. Eu e você hoje podemos olhar para aquele que é chamado o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, chamado bom pastor, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos dar o maior de todos os livramentos, o livramento da morte eterna, o livramento da condenação eterna. E assim como aquele homem olhou para o grande pastor de Israel, o Senhor Deus, eu e você hoje podemos olhar para o bom pastor chamado Jesus Cristo, que já deu o maior, Ele deu a sua vida. E certamente as outras coisas Ele nos concederá no tempo devido para a glória do nome dEle. Portanto, tenha esperança em Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Ele não é contra você, Ele é por você. E Ele mesmo disse: meus filhos, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. E remontando a promessa de Deus a Jeremias no capítulo 29, que é uma realidade também para nós como novo Israel de Deus, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você está em Cristo? Quem está em Cristo, diga amém. Deus não é contra você, Deus, Ele é por você. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-lhe-á, buscai e achareis. E em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto é para crente. Esse texto é para crente, porque crente também se angustia, porque crente também, por vezes, fica sobrecarregado com as lutas, com as aflições, com as adversidades, mas tem alívio para você na pessoa bendita do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. O salmo começa com um homem cheio de angústia: não consigo dormir, passo a noite inteira com as minhas mãos erguidas. Mas quando aquele homem muda o posicionamento dos seus pensamentos e coloca os seus pensamentos em Deus, o salmo termina com aquele homem adorando Deus que abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar, como que se ele estivesse dizendo assim: meu Deus não mudou, o meu Deus continua o mesmo, e é Ele que é o meu pastor, e é Ele quem cuida de mim. Jesus, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Há descanso, há paz, há socorro para você na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar?
pastor, eu estou precisando desse descanso na minha alma. Eu geralmente não faço isso, de chamar a pessoa aqui na frente, mas hoje eu quero chamar. E chamar numa situação assim. Não é muito fácil, né? Você dizer assim, meu Deus, eu estou com minha alma cansada, eu estou precisando desse refrigério, Deus. Estou precisando desse alívio diante das angústias, Deus. Precisando do seu favor, Deus. Diante das angústias, diante das cargas. Eu sei que eu posso contar com um bom pastor, Jesus Cristo, que me disse que o seu fardo é leve. Você quer oração? Se você quiser vir aqui na frente, queria que você viesse aqui para a gente orar, em nome de Jesus. Os demais irmãos podem continuar sentados e todos orando, e nós vamos orar, pedindo, Senhor, traz teu refrigério no teu servo, na tua serva, sobre este coração, sobre esta alma, Deus, o alívio verdadeiro que só Jesus Cristo pode dar e tem para dar, porque por vezes as aflições da vida tentam nos fazer duvidar do cuidado de Deus, mas Ele é o bom pastor que não descuida das suas ovelhas. Ele está lá conosco na noite escura da alma, quando a angústia quer nos sufocar, nos matar, Ele está ali, porque como nós lemos no Salmo 46, no início deste culto, Ele está conosco, Ele faz cessar a guerra. Senhor, teu filho está aqui, tua filha está aqui, e humildemente, com esta postura de vir aqui à frente, Ele está dizendo assim, Senhor, tenho passado por noites escuras da alma, tenho passado, Deus, dias de muita aflição, de muita angústia. Por vezes, Deus, as lágrimas têm descido quentes da minha face, de forma abundante. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor é bom e misericordioso, para socorrer, para aliviar. Quantas vezes nós, ó Deus, no meio da angústia e da aflição, como este salmista, chegamos a duvidar, será que Deus esqueceu das suas promessas? Será que Deus tem filhos prediletos? Será que eu estou fora da sua lista de predileção? Será que as misericórdias do Senhor cessaram? É a nossa natureza, Senhor. É o nosso coração enganoso, Senhor. São as fadigas da vida que por vezes nos levam a pensar assim, Deus. Mas o Senhor jamais deixou de ser compassivo e misericordioso. O Senhor jamais deixou de cumprir cada uma das suas promessas. Então traz o teu alívio agora sobre este teu filho, sobre esta tua filha, Deus. Traz o teu alívio, traz o teu consolo, redireciona este coração, redireciona este pensamento, que este pensamento saia das circunstâncias e esse pensamento se posicione no pastor de Israel, no Deus que não muda, no Deus que tem pensamentos de paz e de bem para com o povo da aliança. Entra, Senhor, com a tua providência. Entra, Senhor, com o teu socorro e o teu renovo. E ainda que as circunstâncias não mudem de pronto, mas que a postura desse teu filho, a postura dessa tua filha possa mudar, Deus, diante das circunstâncias. Ela receba um novo ânimo, ela receba uma nova força que vem de ti. Ela receba, Pai, um derramar abundante do teu poder e do teu Espírito Santo. E ela receba a certeza de que a sua vida não está entregue ao léu, ao destino, ao acaso, mas a sua vida está segura nas mãos do Deus que não pode falhar. Nas mãos do Deus que disse: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te fortaleço e eu te ajudo com a minha destra fiel. Senhor, sustenta teu filho, Senhor. Sustenta tua filha, Senhor. Enche esse coração de fé, de esperança e de confiança na santa providência do Senhor. E faz a tua vontade, Deus, prosperar
na vida do teu filho e na vida da tua filha. Também nossos irmãos que estão sentados, Deus, em suas lutas, em suas batalhas, os abençoe, cada um na sua situação pessoal, peculiar. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame misericórdia, que o Senhor derrame livramentos, que o Senhor abençoe a tua igreja aqui reunida. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Enche de graça o teu povo, enche de esperança o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te fortaleça. Volte para o seu lugar, renovado na força e no poder do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor, fazer desse cântico, que é um cântico da própria palavra de Deus, Isaías 41, fazer uma oração desse cântico, cantar de todo o nosso coração, cantar as promessas de Deus que não caducam, não caducaram e jamais caducarão. Elas são fiéis. Deus é contigo. Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus te sustenta. Cantemos ao Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a bem, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a bem, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei,
Sobre o teu povo, Senhor, seja a sua bênção. Sobre o teu povo, Senhor, a sua força, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Pode sentar, irmãos. Nós vamos agora fazer ainda algumas orações importantes. Vamos orar para que Deus abençoe pessoas com casamentos que venham da parte de Deus. Então você tem filhos solteiros, filhas solteiras, você é solteiro, ou você deseja casar ainda. Vamos orar pedindo: Deus, eu tenho desejo de casar, eu quero ver meus filhos casados, mas eu quero pedir que o Senhor direcione em nome de Jesus. Assim como Deus direcionou Abraão para ir em outra terra, pegar uma esposa para o seu filho, mostrando assim a importância de nós pais termos esta preocupação legítima diante de Deus, para que o Senhor, na sua misericórdia, providencie casamentos bem-sucedidos para os nossos filhos e para os solteiros de forma geral. Porque um casamento abençoado, ele é um estímulo para a igreja, ele é uma bênção para a igreja. Um casamento complicado, ele traz dificuldades para a vida da igreja. Ó Deus, nós queremos agora pedir ao Senhor, especialmente pela juventude, pelos solteiros, para que o Senhor traga, Deus, na vida daqueles que têm o desejo do casamento, que o Senhor mesmo possa trazer homens de Deus, mulheres de Deus, para que assim eles possam formar um casal de Deus. Livra, Senhor, de escolhas erradas. Livra, Senhor, de enganos, de encantos, de falácias, mas que teus servos e tuas servas sejam guiados pelo teu Espírito Santo para escolhas corretas. Livra, Senhor, de precipitações. Livra, Senhor, também daquelas atitudes de não se importar mais com isso, como algumas pessoas dizem: eu nem oro mais por isso. Ó Deus, tenha misericórdia e traga ao coração desta pessoa a importância que é orar ao Senhor para termos um matrimônio bem-sucedido e abençoado. Meu Pai, peço que o Senhor abençoe cada filho aqui, Senhor. Peço pelos nossos filhos, Pai. Livra-os do mal, livra-os de escolhas erradas. Os nossos filhos são teus, eles são herança do Senhor. E nós pedimos que pela misericórdia e pela graça do Senhor, Tu possas conceder aos nossos filhos casamentos abençoados. Se há aqui também pessoas legitimamente divorciadas em acordo com a Escritura, pessoas viúvas que também têm o anseio de um casamento, Pai, que também o Senhor possa livrar de escolhas erradas e conceder casamento abençoado em nome de Jesus. Ainda pedimos também, Senhor, por aqueles que estão espiritualmente frios, desanimados, não vêm mais à igreja, acostumaram-se a acompanhar pela internet. Nós pedimos despertamento em nome de Jesus. Não só para aqueles irmãos, são nossos irmãos, que por um esfriamento, por uma situação, não estão chegando para congregar, mas pedimos até mesmo por nós que estamos aqui. Livra-nos do terrível esfriamento. Quando a Tua palavra diz que nos últimos dias a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos esfriará. Livra-nos desse mal, Senhor, e aquece o poder do Espírito Santo na nossa vida, nos despertando para uma vida espiritual, viva, robusta, significativa, de oração, de leitura bíblica, de regularidade nos cultos. Nos ajude, Senhor, nos desperte, Senhor, nos fortaleça, Senhor, nos restaure, Senhor, nos renove, Senhor, e nos firme no Teu caminho e na Tua presença. Ainda, Senhor, pedimos que o Senhor nos livre do rei dos pecados. Pedimos que o Senhor nos livre do maldito orgulho. Visita o meu coração, visita o coração dos meus irmãos e nos dê libertação de tudo aquilo que é orgulho, altivez, presunção, arrogância, soberba. Ó Deus, que o Senhor derrame o Teu poder no nosso coração,
para que o nosso coração seja liberto dessa praga maligna chamada orgulho, e que, a exemplo do que ensinou Jesus Cristo, que sejamos humildes de espírito, que consideremos o nosso próximo superior a nós mesmos. Ajude-nos a ser humildes no trato em casa, com a família, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo. Livra-nos de querer sermos, ó Deus, despóticos, orgulhosos, arrogantes, dentro da nossa casa, maltratando, humilhando, desprezando, olhando de cima para baixo. Livra-nos disso, Senhor, e nos dê um coração humilde, Deus. Livra-nos da tragédia do orgulho, em nome de Jesus. Assim seja com esta comunidade, que a quarta igreja, Senhor, ela seja uma comunidade que ande de joelhos, Senhor. Que a comunidade quarta igreja não arrogue para si nenhuma glória e nenhum mérito, mas que nós possamos entender que estamos nessa caminhada há 30 anos, tão somente por causa da sua graça e da sua misericórdia e da sua bondade. Não há méritos nossos, Senhor, não há méritos nossos, Senhor, mas é tudo graça, bondade e misericórdia do Senhor. Nos abençoe com essa cura, nos abençoe com essa libertação do orgulho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também pedimos que o Senhor abençoe os enfermos da nossa igreja, sarando, curando, restaurando, operando milagres no meio do teu povo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor abençoe a viagem de volta do reverendo Jamarque, da sua família, que estará saindo amanhã lá da Bahia. Traga-os seguros pelas estradas, livra-os do mal, livra-os de acidente, acampe os teus anjos ao redor deles, e que eles cheguem aqui, Senhor, seguros em nome de Jesus. Assim como o pastor João também no sábado, que estará viajando de volta. Traz teu servo em paz, com a sua filha, em segurança, livra de todo mal, faz teu servo chegar seguro aqui na nossa cidade. Continue abençoando os trabalhos da igreja durante essa semana, a nossa ida amanhã na comunidade, o trabalho com líderes de célula, os trabalhos de mocidade no sábado, os cultos do próximo domingo. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ficar de pé para receber a bênção, por gentileza. Agora, irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, imutável, santo, todo-poderoso, o consolo, a paz, o fruto do Espírito Santo, seja com esta igreja aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor. Amanhã os jovens... Pela